Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Ouvinte, Sofaverso começando e vamos fazer a nossa primeira parte sobre o Estúdio Ghibli, ou Estúdio Ghibli, como você queira chamar. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Ai, que debate essa coisa desse nome, né, cara? E o principal nome do estúdio também, uns falam Hayao Miyazaki, outros falam Hayao, então sei lá, cara. Vamos só falar de coisas boas e de uma coisa ruim nesse cast. Hoje eu tô aqui com o Everton. A gente vai falar dessa primeira leva dos filmes da Netflix, né? Que lançaram agora na Netflix, né? Então é bom deixar isso bem claro, né? Que a gente não tá fazendo uma ordem cronológica aqui, ou de importância dos filmes, tá? É a ordem que a Netflix lançou, que facilita pra todo mundo, né? Que são... Eles dividiram em 3 partes, né? Lançaram uma parte em fevereiro, da qual a gente vai falar hoje. Aí uma segunda parte que já deve ter saído agora em março. E a terceira que vai chegar em abril. Muito bem, como meus grandes companheiros de cast muito bem explicaram exatamente isso que a gente vai fazer aqui no Sofaverso, pra gente conversar sobre os filmes, as produções e a história um pouquinho do Estúdio Ghibli. A gente vai dividir o cast em 3, né, e usar a referência dos filmes da Netflix pra comentar, né, sobre as suas criações, sobre o seu estilo, sobre o sucesso que faz, sobre a importância que esse estúdio tem na animação, não só na animação japonesa, de animes, que ninguém aqui é otaku e gosta disso, mas a animação em geral, né, a animação mundial e tudo que ela influenciou e continua influenciando até hoje. Bem, mas só pra gente começar, porque já cantaram bola que serão 3 podcasts, a gente pode fazer promessa política ou não? É promessa, serão 3 podcasts, vão ser as 3 levas de filmes da Netflix, vão ser. Se não acontecer nenhuma tragédia, vai ser isso. Pra gente não comentar em todos os casts um pouquinho da história do Estúdio Ghibli, eu acho que vale a pena a gente comentar só aqui inicialmente, né, nesse primeiro podcast, que o estúdio foi fundado em 1985 pelo Hayao Miyazaki, ou Hayao Miyazaki, depende de como você quer chamar, pelo Isao Takahata, pelo Toshio Suzuki, pelo Yasuyoshi Tokuma. Esse foi mais complicadinho, o japonês não tava tão bom. E ele foi fundado logo depois do sucesso do Nausicaa, que não é o primeiro filme do Estúdio Ghibli, né? Tem muita gente que acha que esse é o filme do Estúdio Ghibli, né? Ele é pré-Ghibli e por conta do sucesso dele, os envolvidos tiveram dinheiro para fundar um estúdio próprio. Então, assim, se não fosse o Kazenotani no Nausicaa, a gente não teria o Estúdio Ghibli propriamente dito. Bem, isso, exatamente. Muita gente confunde, né? Porque como é um filme do Miyazaki, a gente já acha que tudo que ele produziu foi da Ghibli, mas Miyazaki tinha os seus filmes próprios e tinha o seu trabalho de animação, né? Já era um diretor e um animador com destaque na indústria japonesa, então eles sentiram a necessidade de criar um estúdio, né? E de colocar suas ideias propriamente ditas dentro de uma criação deles, né? De uma empresa dele. Ele e o Isao, eles já eram parceiros de longa data, eles já trabalhavam antes na TV japonesa, então já tem alguns filmes muito famosos deles, por exemplo, o Lupin 3, o terceiro, que é o nome dele, né? Lupin terceiro. E é um filme muito famoso, importante na TV japonesa, então assim, essa coisa de muita gente confundir o Nausicaa como o da Ghibli tem uma certa razão por conta dos envolvidos, e por conta do estilo, da animação, a cara que tem. O filme, se você olha, ele é todo Ghibli, apesar de ter sido feito antes. Então acho que foi só uma questão de timing mesmo, mas na essência ele é um filme Ghibli. Ah, sim, com certeza. Já era um... Só não foi porque realmente não tinha sido fundado, né? Por isso que muita gente confunde. Mas foi nessa data que se iniciou o Estúdio Ghibli e aí virou a história que virou, né? Criou as animações que criou, e a gente vai comentar, né, durante esses casts essas animações, e nesse podcast a gente vai comentar 7 filmes, os 7 primeiros filmes que saíram lá na Netflix no dia 1º de fevereiro. Lembrando que as ordens que estão saindo na Netflix não são as cronológicas, né? Tá meio bagunçado, saiu uma parte... Essa primeira ordem que eu não entendi, porque dos 7 filmes envolvidos, ela lançou os 6 primeiros e depois um filme lá na frente. Eu não entendi por que ela não foi realmente, Netflix, né? Tipo, Netflix. Mas é verdade, é bem isso. Talvez nos outros vai ter mais certinho, né? Provavelmente. Mas vamos comentar os filmes, os 7 filmes aqui vão dar bastante discussão. Tem grandes filmes já do estúdio com muita história, então vai valer a pena a gente comentar. E como a gente estava comentando
comentando aqui em off, antes de começar, um Ghibli, a parte que eu achei que eles tiraram a inspiração do nome, dizem que Ghibli é um ar quente que se sente no deserto do Saara. E isso foi uma ideia do Miyazaki, que durante a Segunda Guerra Mundial, os militares italianos, quando sobrevoavam, eles sentiam esse ar e denominavam isso de Ghibli, ou Ghibli, provavelmente é Ghibli. E o Miyazaki tinha a intenção de criar uma sensação nova, como aquele ar quente na animação japonesa, por isso que eles criaram o estúdio e colocaram esse nome. Entendi, muito bom. Histórias à parte, vamos começar com o primeiro filme oficial do estúdio Ghibli, que foi lançado em 1986, chamado O Castelo no Céu, ou mais conhecido no Japão como La Piuta. Eu vou falar La Piuta porque ele pode ser latinamente e o pessoal pode fazer piadas com o nome do filme. Mas que é o primeiro longa-metragem de fato do estúdio Ghibli, que foi dirigido pelo Hayao Miyazaki, produzido pelo Isao Takahata, e ele tem uma belíssima trilha sonora do Joe Hisaishi, que também é um cara que vai fazer trilha sonora de vários filmes pro estúdio, né, e de outros grandes clássicos. O filme, ele conta a história da Shita, que é uma jovem que tem uma pedra mágica, de uma família mágica dessa civilização, né, de La Piuta, lá no céu distante, e ela acaba encontrando o órfão Pazu, e a partir daí eles vão ter as aventuras ali deles nos filmes, contra os exércitos, contra os piratas espaciais e tudo que acontece nessa animação. E primeiro, e aí, vocês gostam de O Castelo no Céu? Vocês acham que é um clássico e uma porta de entrada ótima pra Ghibli? E se vocês assistiram eles quando crianças ou assistiram só agora, posteriormente? Por experiência própria, a maioria dos filmes eu não tinha assistido. Tinha assistido poucas coisas, tipo algumas cenas de alguns dos filmes. Lembro muito das imagens nas revistas Ultra Jovem, a Herói, esse tipo de revista, que, pô, sempre eu vi um frame do filme, eu me lembrava da foto que tinha lá na revista, sabe? Então, e cara, pra mim, já de cara, O Castelo no Céu é o melhor filme dessa primeira leva. É o que eu mais gostei já. Porque eu acho a história muito boa, eu acho o ritmo do filme eu acho muito bom. Os personagens são muito cativantes, cara. Então, é uma história bem... eu acho que ela trata muito bem todos os temas, né? Ele tem muita aventura, tem uma parte meio de contemplação. Eu acho muito foda. É um filme realmente que eu gostei pra caramba. O mais legal desse filme, você falou da parte da aventura, que é um filme de aventura bem clássico, assim. Diferente do que a gente ia ver nos filmes futuros do estúdio, ele não tem muito essa coisa de tentar ser uma coisa meio metafísica, de fazer você pensar demais. Ele é um filme mais simples e mais direto. E não vou falar de aspecto técnico porque, né, todo mundo já sabe. Mas... Não vamos falar assim, nossa, esse filme tem uma animação incrível, porque exatamente todos os filmes vão ter animações incríveis, né? Mas isso eu vou falar mais na frente por um outro motivo. Mas assim, e o Everton falou dos personagens, cara, eles têm uma química muito boa. Então você compra o filme de cara assim, e é um filme que funciona pra adulto, pra criança, qualquer que seja o momento que você colocar pra ver o filme, ele é muito bem aceito. Cara, eu penso muito assim, quando eu tava assistindo, eu não tive a oportunidade de assistir ele quando criança, eu fui assistir posteriormente, e quando você tá assistindo assim, mais velho, eu falo, cara, esse é o filme, exatamente o filme que eu gostaria muito de ter visto quando eu era criança, porque ele é um filme com uma aventura muito cativante, os personagens, com certeza, eu ia me identificar muito. Hoje em dia você assiste, você gosta, mas quando você assistindo com a visão de criança, eu acho que você se identificar muito, você embarca mais na aventura. Não que ela seja ruim agora, não, é fantástico o filme. É também o meu preferido dessa leva que a gente vai comentar hoje, mas a animação, como a gente comentou, que todos os filmes são boas, realmente é uma porta de entrada assim. O Náusea já era, né, e o Castelo Animado manteve isso, e você começa a ver muitas coisas do Miyazaki que ele vai levar para todos os seus filmes, não só a animação brilhante, como a paixão dele por voar, né, pelos aviões, pelas tomadas aéreas. Isso ele vai levar para quase todos os filmes, e aqui ele já começa mostrando brilhantemente como ele sabe fazer isso, como ele tem paixão em fazer isso, né? Não só a questão dessa questão das máquinas aéreas, mas todo tipo de armamento, que ele também é um cara que gosta muito disso, né? Tipo, então você vê aquela navezinha lá com
como se fosse uma com asa de mosca, sabe? Eu acho o design dos equipamentos, dos veículos, eu acho muito da hora nesse filme. O design dele influenciou muito, é considerado quase como uma marca dentro do gênero steampunk, por exemplo. Exatamente. Então, muita coisa que veio depois referencia esse filme. Eu não sei como dizer isso, mas é incrível quando você vê que um filme ele é feito, de certa forma, sem nada muito mirabolante, e ainda assim ele ainda é um marco 30 e poucos anos depois. E é um filme que ele tem características, se a gente comentou da química dos protagonistas, como ele faz aquilo funcionar, eu realmente acho que funciona muito bem. Você se apega e gosta muito dos dois, mas eu acho que ele, pelo menos dessa primeira leva, que a gente vai comentar hoje, é o único filme que tem um antagonista bem definido, né? Tipo, esse filme tem um vilão. Então, isso eu acho legal, porque quando você assiste no começo do filme, você tem a ideia que, beleza, a Cheetah, ela já tá sendo mantida refém e vem os piratas. Aí você fala, bom, os piratas estão agindo como vilão, mas aí depois dá a invertida na história que, na verdade, eles estão lá fazendo o trampo deles, sabe? Digamos assim. E no final eles são pessoas até de bom coração, sabe? E na verdade tem o vilão principal lá que quer destruir tudo e tal. E realmente é o filme que tem um vilão clássico. O cara de queixo erguido, queixo quadrado, né? Que gosta de dar risada, de contar o plano, tá ligado? É um vilão típico, sabe? E que funciona muito bem pro tipo de filme que ele tá mostrando, né? Pra essa aventura clássica, você precisa de um vilão clássico pra fazer ela se mover melhor. Até porque também, dentro desses outros filmes aqui que saíram agora, só Contos de Terra-Mar que também envolve essa coisa de ter um vilão, porque todos os outros, cara, são filmes mais focados em fantasia, em alguma aventura fantasiosa, ou então em alguma coisa mais focada no mundo real, assim. Então não teria por que haver um vilão. Mas pelo menos o vilão desse filme, ele é um cara que você entende e ele funciona. Quando a gente chegar em Contos de Terra-Mar, que aí a coisa azeda. Pelo visto chegamos no 1 que você não gostou muito, né? Você não conseguiu nem esperar chegar lá, né? Você já falou de primeira. O primeiro filme você já falou qual que é, mas tudo bem. A gente aqui não leva muito a sério premiações e essas coisas todas, bababá. Mas pelo menos a gente ainda dá um crédito pro Rotten Tomatoes, porque são pessoas falando, certo? Então assim, os filmes Ghibli, eles têm essa coisa de... Eu acho que nenhum filme, vamos lá, os filmes ele tem notas de 88 pra cima, 88% da crítica, com exceção de dois. Os Yamadas tem 78, 79 e Contos de Terra-Mar que tem 46, cara. E a gente vai chegar lá e vai entender o porquê, né? Pelo menos eu acho que no nosso ponto de vista a gente conseguiu enxergar isso, mas você sabe de onde foi tirado o Laputa? Da Casa Latino? Podia ser também, não, mas foi das viagens de Gulliver mesmo, que é mais uma referência que o Miyazaki colocou dentro do filme dele, que é mais uma coisa que ele fez pra criar todo esse universo fantástico. E é muito incrível, eu acho que a habilidade dele, que a gente já encontra desde do Náusea, e esse continua, de ele criar um mundo muito grande, você entender como aquele mundo funciona. E é um filme só, né? Não vai ter uma continuação, não precisa fazer 13 filmes pra você entender aquilo. Tudo funciona muito bem naquele tempo que ele conta a história. Isso é bom. Não, só pra finalizar, assim, o filme com certeza tem cenas muito marcantes, assim, então, mas a cena que eu olhei assim e falei, caramba, que foda. Assim quando o Pazu e a Cheetah chegam em Laputa, mas quando eles estão entrando lá na Toca do Dragão, sabe? Que muda aquela animação. E vem aqueles raios, vem aquela animação com o Pazu bem surpreso, assim, olhando aquele local. Puta, mano, aquilo eu olhei e falei, mano, isso realmente é uma obra de arte, sabe? Esse filme foda. Aí, todo frame é uma obra de arte, sabe? Assim como a maioria dos filmes do Estúdio Ghibli. Sabe o que me fez pensar, Everton, também? Logicamente, isso vai ser referência pra todo mundo que produz animação, e principalmente pra quem produz animação no Japão. No Your Name tem aquela cena lá que também muda. É muito aquilo, cara. Com certeza ele tirou a inspiração daquilo. Com certeza, cara. É muito parecido. Que nem eu tava comentando com o Everton, que tem os ferreiros lá e vão brigar com os piratas, e a roupa deles começam a rasgar e tal, numa cena que eles estão brigando ali no começo do filme. Os ferreiros não, os mineradores, ou são ferreiros mesmo? Mineradores. Mineradores, né? E eles estão brigando, né? A roupa começa a explodir, que os músculos começam a sair. Eu falei assim, porra, a Hiromu Arakawa, que é a mangaka que criou o Fullmetal
Fullmetal Alchemist, o melhor mangá e anime de todos os tempos, com certeza criou o Armstrong quando assistiu essa cena. Ela falou assim, essa cena aqui é o Coronel Armstrong, que ele também é todo musculoso, tirando a roupa, rasgando ela toda hora. Então, são pequenas referências que você vai vendo que elas são colocadas na obra de muita gente posteriormente. E essa cena é meio briga de bêbado, né, cara? Totalmente. E eu vi uma matéria que o Miyazaki estava há pouco tempo em Dublin, um pouco antes de fazer o filme, e ele viu uma greve de mineradores e ele se inspirou nesses mineradores para encaixar eles no filme dele, por isso que eles estão ali no castelo no céu e tá funcionando muito bem. Mas uma cena que eu fiquei encantado, assim, o filme obviamente é muito legal, mas quando tem a primeira perseguição ali naquele trilho do trem, que tem o trem e depois vem os piratas, que são os primeiros antagonistas, entre aspas, que a gente encontra no filme, que eles querem capturar a Cheetah, eu falei, caralho, que animação fantástica, velho, que negócio te prende na tela, né? Você fica assistindo, você fica animado, você fica intrigado em saber o que vai acontecer. É foda, é muito bom mesmo. Bem, vamos continuar? Vamos continuar, que são vários filmes. E então o estúdio vai lançar em 1988, 2 anos depois, 2 filmes na mesma data, né? Só que aqui a gente só vai comentar um. Vamos falar agora de Meu Amigo Totoro, que saiu em 1988, é dirigido pelo Miyazaki, e na mesma data chegou o Túmulo dos Vagalumes, né? Que é sensações completamente diferentes, né? Túmulo dos Vagalumes, filme esse que não está no pacote da Netflix. Pois é. Não me pergunte por quê, mas não está. Deve ter sido licenciado por algum outro lugar. Exatamente isso. Acontece que Hotaru no Naka, ele é... A Ghibli, o que acontece? Ela precisava de dinheiro pra fazer um filme, no caso, Totoro. Então, só que ela também queria fazer o Hotaru no Naka, o Túmulo dos Vagalumes. O Hotaru no Naka, ele é baseado num conto de mesmo nome, só que esse conto pertence a uma editora chamada Shinsosha. Então, ela que tem os direitos de produção tanto do conto quanto do filme. Então, no acordo com a Netflix, com a Wild Bunch, esse filme não entra. Porque se alguém quiser ver esse filme, ou tem que procurar no Brasil, em algum sebo, porque a empresa que lançou aqui, a Versátil, não tem mais esse filme em catálogo, e a Shinsosha não disponibiliza para streaming. Então, ou vai ter que alugar na internet, procurar algum sebo, alguma coisa. Acho que no YouTube tem, eu cheguei a ver no YouTube em inglês, se tem. E então, por isso que esse filme não entra. E como a Ghibli precisava do dinheiro, parte do dinheiro que a Shinsosha deu pra fazer Hotaru no Naka, a Ghibli usou pra poder fazer o Totoro. Muito bem explicado, como o Sofaverso é cultura também, conhecimento. Muito bem, Anderson, parabéns. Mais ou menos. É porque assim, o Totoro também, ele pertence a uma empresa chamada Toguma Shonten, que é um conglomerado de mídia, tipo a Warner, sabe? É pra tem várias empresas menores, etc. Aí tem empresa de anime, de videogame, e uma das empresas desse conglomerado é o Estúdio Ghibli, então... Exatamente. Foi da onde eles criaram, né? Eles já eram dessa empresa e depois, posteriormente, criaram o estúdio. Continuaram com o braço, tanto que o presidente da Tokuma foi o presidente da Ghibli por muito tempo. Exatamente. Bem, a gente tava falando que os 2 filmes foram lançados juntos. O Túmulo dos Vagalumes é dirigido pelo Isao Takahata, que pra mim é o melhor filme da Ghibli, ponto. E também ele é colocado em várias listas como um dos melhores filmes que trata de guerra, né? De período de guerra, de retratar a guerra de alguma forma. É um filme pesado pra cacete, velho. É um filme que fica a recomendação antes do bloco final pra você assistir. Sempre. Mas que a gente não vai comentar aqui. Vamos falar, sim, de Meu Amigo Totoro, filme do Miyazaki, que é um dos mais conhecidos. O Totoro é o personagem mais conhecido, velho. Eu tenho certeza, velho. Quando você pensa em Ghibli, cara, é o Totoro, velho. Exatamente. Tanto que ele virou o símbolo do estúdio. Sim. Exatamente. Antigamente era só o texto. Agora, aí depois desse filme, você tem o texto e o desenho do Totoro no fundo. Muito bem. E o filme conta a história do Tatsuki, que é um pai que se muda com as filhas, a Satsuki e a Mei, pra uma cidade do interior do Japão, né, que fica próximo do hospital em que a mãe delas está internada e está sendo tratada. E o filme vai contar a história das meninas se relacionando com os espíritos que são os responsáveis por cuidar da floresta, né, da natureza onde eles estão. E nisso eles encontram o Totoro, que é esse espírito gigantesco e é o símbolo do estúdio até hoje. E aí, vocês assistiram o Totoro
Totoro quando eram crianças? E vocês gostam? Meu amigo Totoro? Eu assisti há muito tempo e revendo agora pra gravar o cast, falar, cara, como esse filme é divertido, velho. E assim, é um filme que você assiste e você volta no tempo também, sabe? Quer lembrança das coisas de amigo imaginário, desse tipo de aventura. Então é um filme muito gostoso de assistir. O que eu acho foda nesse filme é a representação das crianças, cara. Porque criança, cara, é daquele jeito, é animada, exatamente. Ela quer brincar, quer fazer tudo, mesmo tipo, às vezes você fala assim, pô, mano, que chato isso, tá ligado? Mas não, é a agitação própria da criança, sabe? Eu acho que a melhor representação de criança, velho, é a do Totoro, sabe? As crianças são muito animadas, eu acho muito bom, cara. Parte do sucesso do filme são as duas irmãs, cara. Não só o bichão, o saiu da jaula o monstro, mas principalmente as duas crianças, cara. Mesmo porque o Totoro vai aparecer, já tem 1 hora de filme, né? Então, ele quase, é... 40 minutos, 50 minutos de filme. O Totoro, ele é uma figura, tipo, muito, muito forte, assim, na tela e tal, mas a história gira em torno das crianças, sabe? É tudo relacionado a elas, digamos assim, ao convívio delas naquele novo local, sabe? Essa parte do Totoro é porque ele representa a magia, né? É quando junta o que estava sendo meio mundo real ali, a relação das crianças, porque até o Totoro aparecer é exatamente isso, é o dia a dia das crianças, o que elas fazem, a rotina de adaptação, sabe? E a irmã mais velha cuidando da mais nova, o relacionamento delas com o pai, que tá sempre presente, mas também é um professor e tal, às vezes tá fora de casa. Então quando chega o Totoro e trazendo a magia, é quando o filme ganha o brilho que ele tem. Ele já tem um pouco de magia, né, com aqueles monstrinhos lá do começo, né? Monstrinhos não, sim, né? Aqueles espíritozinhos, né? Aquelas bolinhas pretas que estão na casa, né? Exato. Como é o nome, Anderson? Susuwatari. Muito bem, eu não ia lembrar nem a pau, mas ainda bem que você lembra. É porque eu revi o filme pra gravar esse cast. Não, eu também revi o filme, mas foi o primeiro filme que eu revi. Eu vi os outros 6 posteriormente, então esqueci o nome dos bichinhos. Mas esses bichinhos representam magia, mas depois quando ele Totoro, aí muda muito mesmo. A ideia inicial do Miyazaki era ser uma menina só. Aí depois, posteriormente, quando ele começou a escrever a história, ele viu que funcionaria melhor com duas personagens, aí girar melhor a história. Escolha acertada, né? Com certeza, porque funcionou muito bem. E tem muito de pessoal logicamente, todos os filmes devem ter, né? Mas esse tem toda a história, né? Que o próprio Miyazaki sofreu com a mãe hospitalizada, né? Um tempo, né? A mãe viveu com 2 irmãos também junto, tipo, a mesma situação, ele com o irmão mais novo e tal, com a mãe hospitalizada. Aí, tanto que o filme se passa numa localidade real, que foi onde ele cresceu. A questão da mãe, que tá longe de casa. Claro, uma marca do estúdio que a gente acabou não falando é o protagonismo feminino dos filmes. Sim. Começa aqui, com certeza. Já tinha no anterior, e já tem nesse, e tem nos... Eu acho que só no Hotaru no Naka que não tem, porque são 2 irmãos, um menino e uma menina, e... Não é um filme do Miyazaki também, né? Também não é um filme do Miyazaki, mas eu falo dentro do Ghibli, assim, e só o Contos de Terra-Mar também que tem protagonismo dividido. Praticamente todos os outros são mulheres, as protagonistas ou a maior parte dos personagens. E no Totoro também os personagens são muito carismáticos, né? Os próprios espíritos, né? Por exemplo, o gato ônibus, eu acho ele maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele é uma figura muito, tipo, muito legal, ele é meio assustadora, sabe? Porque ele é o gato da Alice, o Cheshire. É a inspiração do... Ele inspiração pra esse filme. E aquele com 1 milhão de patas, tá ligado? Eu acho meio assustador aquilo, mas ao mesmo tempo é muito legal, sabe? Eu não entrava naquele busão nem a pau, mas talvez se eu fosse criança, talvez eu entrasse na necessidade, né, deles. Você teve gato, você entrava sim. Entrava sim. Pensando bem, sim, tudo bem. Cara, transporte de graça, eu entrava, pô. Não, e como a gente tava comentando, o Totoro é com certeza ele é tanto o ícone do estúdio, o símbolo do estúdio, né, como um dos personagens mais icônicos, assim, da animação japonesa, né, ele tá em tudo que é lugar, tem quantidade de produto enorme, tem o museu da Ghibli, né, que eu não sei se eu comentei no começo, mas a Ghibli tem um museu, acho que foi inaugurado em 2001, e a música de abertura da animação do filme era cantada até hoje nas escolas japonesas. O negócio é muito enraizado na cultura deles. A música de final também é, né, pô, muito você bonito, fica cantarolando, cara. Exatamente, dá até um...
Você fica até mais bem-humorado por causa da música. E é um filme muito bonito, muito gostoso de assistir. Ele também passa rápido. Ele não ele não tem ele tem a sua aventura, mas é muito mais contida do que comparado com Castelo no Céu. O Castelo no Céu é algo maior, né? Uma aventura maior. Mas o Totoro, ele também prende você com os personagens. Você consegue ficar perto delas, saber o que vai acontecer, torce por elas em vários momentos e fica torcendo pro Totoro aparecer e para os outros bichinhos mágicos aparecerem durante o filme. Eu queria que o pai tivesse visto, mas não acabou não vendo. Mas tem... Mas tem muito do estado do espírito também. Sim, com certeza. Porque o pai é mais pé no chão, então assim... E tem a relação com a criança, né, também. Isso, exatamente. Então quando... Naquela cena onde as crianças entram ali no buraco da árvore e tal, elas vão atrás, o pai ele vai atrás, mas ele vai meio que sempre duvidando, assim, né? Mas é aquela coisa do adulto, né? Então tem muito o que fazer. Apesar que o pai é muito gente boa, cara. Sim, não, mas é isso que eu falei. Ele é um personagem bem legal, sabe? Tipo, é um cara que ele... só que ele tá naquela, ele tem que cuidar das crianças enquanto a mulher é hospitalizada. Então é meio difícil pra ele abraçar essa ideia de magia, sabe? Ele é um cara que interage muito bem com as crianças, sabe? Bem legal isso. No Castelo no Céu não tem tanto, mas no Meu Amigo Totoro já começa a ter, que é uma coisa que o Miyazaki faz muito nos filmes dele, se você prestar atenção. O Ghibli faz muito isso, mas é parte dele, que é contemplação dos cenários. Tem muitas cenas em que os personagens não estão fazendo nada, eles só estão passeando pelos cenários, rodando, parados, não tem fala, não tem nada. Eles só estão andando ali. Isso tem muito nos filmes dele. Obviamente é pra mostrar quanto ele apelou na animação, também, né? Pra mostrar que ele é muito foda. Mas isso conta muito da história e do estilo que ele coloca nos filmes dele. Tem muito a ver com o fato dele adorar arroz também, né? Porque quase todos os cenários são campos de arroz, né, velho? Tem bastante campo de arroz. Eu gosto de uma fazendinha, né? Mas eu acho que é da cultura nipônica, né? Essa coisa do campo. Também acho. Tem uma coisa que eu estava vendo na internet, porque a internet não pode lidar sempre com a bondade e com o que o filme está nos contando. Lá vem essas teorias. Tem a teoria das meninas mortas. Você já viu essa teoria? Já, e não faz o menor sentido, porque na cena seguinte a avó estão abraçando as duas. Tudo bem, mas as pessoas gostam de criar teorias. Né? Que eles falam que só as meninas veem o Totoro e os animais, que o pai nunca vê. Que é aquela cena que a árvore gigante cresce lá e o pai não vê nada, ele tá lá trabalhando normalmente. Porque aquilo é um sonho, pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Algumas pessoas você precisa pegar na mãozinha e explicar A mais B mais C por que tá acontecendo, cara. Elas não conseguem juntar Lé com Cré, sabe? Ou elas não gostam da simplicidade, entendeu? Tipo, não pode ser aquilo que eu estou assistindo, deve ter mais alguma coisa por trás disso. Cara, existe um conceito dentro da ciência chamada navalha de Ockham. Quando uma resposta parece simples demais pra uma coisa, é porque geralmente é. Você não tem que complicar muito, cara. A internet tá aí pra isso, pra complicar. Mas enfim, tem essa teoria, vocês já ouviram falar, é bizarra, não faz sentido. Horrorosa. E ela cai por terra no minuto seguinte. Exatamente, mas a teoria de internet é assim mesmo. Cai por terra fácil, mas as pessoas continuam insistindo nela. Bem, vamos continuar? Vamos pro próximo filme? Sim. O próximo filme saiu em 1989, O Serviço de Entregas da Kiki, que é o primeiro filme. O filme é dirigido pelo Miyazaki, a trilha sonora é do Joe Hisaishi, que a gente tinha comentado ali, do Castelo no Céu, e ele é baseado no livro da Eiko Kadono, que foi lançado em 1985 sobre uma bruxa chamada Kiki e o seu serviço de entregas com a sua vassoura. Esse é o primeiro filme que foi um sucesso de bilheteria pro estúdio. Os outros dois filmes eles foram bem de críticas e tal, mas esse foi o primeiro que eles conseguiram lucrar de verdade, ganhar dinheiro com bilheteria no cinema. E ele conta a história da Kiki, que é uma bruxa que ela tem a jornada dela, né? Quando ela completa 13 anos, se eu não me engano, ela tem que sair, ficar um ano fora, se descobrir, e ela vai pra uma cidade grande fazer o seu serviço de entregas que ela inventa ali com sua habilidade em voar na vassoura. E, enfim, vai fazendo amizades, vai convivendo e tal. É um filme bem bonitinho, assim, que não tem... Esse não tem antagonista mesmo, né? Ele vai contar a história da Kiki, do que acontece com ela nessa cidade. Vocês gostam desse filme? Cara, eu gostei muito, cara. E pra mim, dos filmes assim, apesar de não ser o meu preferido, é a minha personagem preferida, cara. Eu gostei muito da Kiki, eu acho ela uma personagem muito legal, sabe? Toda essa ideia dela querer ser dependente, e tipo, ela
dá a cara a tapa, sabe? Vai lá, procura um jeito de trabalhar sempre fiel aos clientes dela, no caso, né? E tipo, sempre mesclando essa ideia da magia, dela ser uma figura mágica, né? Importante, e conseguir utilizar esses poderes em prol de outro local, focando o crescimento dela como bruxa. Eu acho bem legal, cara. Uma coisa que eu gosto aqui, e eu já falei, eu tenho meu apreço por esse tipo de personagens, são personagens que sempre fazem tiradinhas cômicas, e aqui é representado pelo Gigi, que é o gato da Kiki. Uhum. E ele é muito legal. Ele é muito legal, mas principalmente depois você para pra pensar assim, você vê que aquela produção da série de TV da Sabrina chupou totalmente aqui, cara. Nossa, totalmente. Porra, muito, velho. Exatamente. E agora essa Sabrina da Netflix também é a mesma coisa. Então, assim, pra você ver que não é que, como o Lavoisier disse, né, nada se cria, tudo se copia. Não foi isso que ele disse, Vinícius? Mas... eu sei que não foi isso, tá? Calma, gente. A lei da conservação das massas, eu sei. Mas eu tô falando assim, que não é uma coisa de plágio, de cópia. São coisas que se referenciam ao longo do tempo, cara. Se autorreferenciam. Então não dá pra dizer que foi uma cópia, porque essa coisa da bruxa já ter um gato como acompanhante, isso já é contado desde sempre. Sim, as histórias de bruxa já tinham isso. Então eu falo só pra encher o saco, mas é muito bom quando você vê a roda girando, sabe? Uma coisa influencia a outra, e pra voltar a influenciar lá na frente de novo. E atinge mídias e lugares completamente diferentes. Você tá falando de uma série americana que saiu muitos anos depois. Sim, anos 90, cara. Quase, a série é do meio dos anos 90, alguma coisa assim. Mas principalmente desse filme também, cara, é um filme muito bonito, velho. Ele como quase todos os filmes da Ghibli, eles eram animados à mão, quadro por quadro. Então você olha a quantidade de detalhes que tem esses personagens, os cenários, coisas se movendo. Às vezes você olha uma cena, fantástico. Então, às vezes você olha uma cena que tá focada na Kiki, mas tem um monte de coisa acontecendo no fundo que 99% das vezes seria um frame chapado ali, que o cara desenhou e só vai animando à frente. Quando você olha, tem transição entre todas as partes do cenário. Então isso enriquece muito a obra visualmente. Isso é muito claro quando ela chega na cidade também, né? Essas cenas que ela tá sobrevoando, né? Pra chegar, né? Primeiro tem aquelas tomadas aéreas maravilhosas. Mais uma vez ele faz isso nesse filme. E nossa, quando ela chega na cidade, começa a encontrar as pessoas veem a bruxa, que elas não veem há muito tempo, né? Que eles criam já essa mítica, que nem eu falo, que ele tem essa habilidade de criar um universo em pouco tempo, mas que você entende muito bem tudo que tá acontecendo. E é exatamente isso que você tá falando. A cidade tá acontecendo um monte de coisa e tá muito perfeito, tá muito bem animado. E o Miyazaki se inspirou muito em cidades europeias, viu? Tirou foto de tomadas e colocou, e foi desenhar e pintou e colocou no filme. E funcionou muito bem, né? Você falou dela ter essas influências europeias, mas ele tem também uma influência de São Francisco, porque logo quando ela chega, a cidade é toda cortada por um bonde e você tem aquelas ladeiras que quem já viu qualquer coisa de filme americano já sabe de onde vem essas ladeiras, né? Então, assim, é uma cidade que ela é meio misturada com coisas não nipônicas, justamente para dar essa ideia de ser um terreno novo, alguma coisa nova para o personagem explorar. Sim. Ele foge totalmente de você caracterizar o Japão ali, né? Tipo, exatamente. É uma cidade fantástica, podia ser em qualquer lugar do mundo. É uma cidade cosmopolitana, então é diferente de onde ela estava no interior, que ao contrário, que no filme anterior, as crianças vêm da cidade pro interior e aqui a personagem sai do interior e vai pra cidade. E é legal a ideia de se passar num mundo onde não aconteceram as guerras mundiais, né? Sim. Tem, isso é verdade também, é um ponto interessante. A gente tá falando do trabalho que deve ter dado fazer o filme, obviamente todos devem ter dado, e a qualidade que eles empregam no serviço. Tem uma coisa interessante que, com o sucesso de bilheteria, né, que na verdade um pouco antes disso ele já tinha algum tipo de sucesso, obviamente, com o Meu Amigo Totoro. E pra fazer o filme da Kiki, talvez eles tenham chegado nesse nível de excelência justamente por isso, eles mudaram muito da política da empresa da Ghibli. Isso é interessante que eu tava lendo. Na época, ao contrário da Ghibli crescendo, a animação japonesa estava em baixa. Então o Miyazaki ele sugeriu mudar tudo. Eles mudaram toda a política da empresa, começaram a contratar artistas a salário fixo. Isso não existia, eles só pagavam por serviço do cara. Então eles contratavam os profissionais preço físico, desenvolveram o treinamento, eles treinavam os funcionários, fizeram uma organização muito maior do estúdio. Então eles tornaram, não que não fosse profissional, mas eles mudaram completamente a política que eles tinham para produzir a sua animação, e o reflexo foi essa animação brilhante e o posterior trabalho que continuou sendo muito bem feito. E já que a gente falou dos Estados Unidos, comentando aqui, esse filme, ele tem uma curiosidade, quando ele chegou nos Estados Unidos ele foi retalhado, né? Ele teve muitos problemas, a Disney distribuiu esse filme
filme dos Estados Unidos. Acho que ele foi chegar em 93. E na versão americana, o Gigi, ele é bem engraçadalho. Ele tem as sacadas secas, mas diretas, né, no filme, né, eu estava comentando. Nos Estados Unidos, ele é bem mais engraçado. Eles acharam que algumas falas da Kiki eram inapropriadas para crianças menores de 13 anos, então eles modificaram muitas falas dela. Então o filme tem problemas, ele é bem diferente do japonês, né? Ele tem muitas mudanças pra chegar nos Estados Unidos. A americana é um hipócrita, né, cara? Os caras vivem basicamente da indústria do armamento deles, é tudo focado em guerra. Os filmes, a maior parte dos filmes, todos têm algum grau de violência envolvido. E aí quando chega uma animação, eles falam que isso não serve pra uma criança, sabe? Então muitas das coisas quando vão pros Estados Unidos têm o costume de ficarem piores. Então a minha recomendação é que se você tiver condições, assista o original em japonês. No caso da Netflix, estão todos em japonês e dessa primeira leva, só esse o da Kiki tá dublado em português e o Totoro também, porque já tinha saído dublado aqui. Os outros estão ou em japonês com algum outro idioma, geralmente em inglês, e tem um que tá em alemão também, que eu esqueci agora qual. E a sequência final desse filme é sensacional, cara. É muito de tirar o fôlego, é bem, tipo, você fica preso na tela e ela é bem emocionante. Eu gosto muito da sequência final desse filme, da parte final desse filme. E da jornada dela de perder os poderes, recuperar os poderes e entender melhor quem ela é como bruxa e como mulher também, né? E uma cena que eu gosto muito é ela voando com os gansos, cara. Que é de um trabalho de arte ali. Você passa um tempo indo e voltando àquela cena pra acompanhar de novo o que tá acontecendo. Bem, sensacional. Mais uma vez estamos elogiando, mas vamos continuar. Vamos pro próximo filme. O próximo filme que a gente vai comentar, ele foi lançado em 1991. Dessa vez é um filme dirigido pelo Isao Takahata, que só voltou a dirigir o filme depois do Túmulo dos Vagalumes agora, em 1991, com Memórias de On. Ele é um filme que ele tem como protagonista a Taeko, que é uma mulher que vive em Tóquio, só que ela acaba voltando, né? Ela vai passar um tempo no interior, né? Com a família da irmã dela, e acaba durante o filme vai mostrando as lembranças que ela tem quando ela era criança e os reflexos que isso causa na vida dela atual. Diferente dos outros filmes, ele é um filme ele não é um filme fantástico, né, com grandes aventuras, é um filme pé no chão, que vai mostrar a realidade dessa mulher, as lembranças que ela tem e a vida que ela tá levando, né. O filme, ele é baseado, ele é a adaptação de um mangá, né, que foi publicado em 82 no Japão. E, enfim, vocês gostam de Memórias de On? Honestamente? Sim, eu gosto de honestidade aqui no Sofaverso. Eu gosto desse filme, cara. Como você falou, essa parte dele não ter fantasia, quando você diz que ele não é fantástico, é justamente por isso, não é porque ele não é bom, mas é porque ele não trabalha com realidade, não trabalha com magia, com aventura. É um filme realístico nesse ponto. É um drama, e eu falo assim, eu gosto mais dele hoje do que eu gostei da primeira vez quando eu vi. Eu acho que, assim, você assistir esse filme quando você é jovem não é uma boa ideia, porque ele não é um tipo de filme pra quem é jovem. Ele é um filme pra quem já tem alguma experiência de vida. Não é filme de jovem, né? Não é filme de jovem. Não é, mas falando sério, não é mesmo, porque assim, sei lá, que jovem de 14, quando eu vi o filme, jovem de 14, 15 anos vai olhar pra esse filme e falar, caralho, que saco, porque é só ela lembrando das memórias, falando com as pessoas, sei o que, relembrando os sentimentos dela. Hoje, com mais de 30, você olha o filme e você tem uma outra ideia do que. Então, assim, não dá pra falar que o filme é ruim. Eu acho que ele não é pra todo tipo de pessoa. Ele demanda uma certa experiência de vida pra ser apreciado da melhor maneira. Sim, eu acho que ele funciona muito bem. Ele é um drama que, pra mim, que funciona muito bem. Ele retrata bem essa questão de ser uma mulher adulta que está no momento de transformação na vida e, ao mesmo tempo, está recordando o passado, sabe? O que ela já sentiu em outras situações. Eu, por exemplo, eu assisti o filme, não gostei muito porque pra mim eu achei maçante. Eu achei bem essa mudança de tempos, assim, pra mim eu não gostei muito, sabe? Mas eu entendo bem como a ideia do filme, sabe? O que ele quis transmitir. E pra mim, a cena final desse filme, pra mim, eu achei muito boa, achei maravilhosa. Realmente, sabe? Todo o contexto de mistura entre ela adulta e ela criança, eu achei muito boa a cena. Apesar de não ter gostado
tanto do filme. Não só ela, como todas as crianças de que ela lembrou ao longo do filme. Exatamente. Verdade. Eu gosto do filme, mas eu acho que ele realmente ele tem um ritmo bem mais devagar, ele é bem mais contemplativo, você tem que entender a história dela. Eu acho que ele demora um pouco pra te pegar, mas eu acho que o arco final dela, exatamente, e muito nessa parte final que o Everson tá comentando, ele é muito interessante e muito bonito, cara. E eu acho que a jornada toda vale a pena e você começa a entender todo. O problema é que muita gente, eu tenho certeza que vai parar de ver antes de chegar nessa parte. Vai, certeza. Como a gente falou, é um filme que ele demanda um certo estado de espírito pra ser visto. E na velocidade que as coisas estão hoje, muita gente vai olhar aquilo. É igual você procurar alguma coisa pra assistir dentro da Netflix. Você olha 5 minutos, se não te pegar em 5 minutos, você larga. Então, eu tendi a não largar, porque eu já conhecia o filme. Legal, vai ser legal rever e tal, o que mudou. Então, assim, particularmente, muita coisa mudou pra mim, porque muitas das coisas que ela lembra, você fala, olha, já passei por algo parecido. Então, é um filme que, infelizmente, não é pra todo mundo, isso dá pra dizer. Mas, curiosamente, esse é o único filme do estúdio que tem 100% da crítica no Rotten, cara. Ele tem um puta... É verdade. Ele pega muito isso. Porque ele é um filme majoritariamente pra adulto. E esse filme me lembrou, obviamente, guardar as devidas proporções, outro filme de outro grande mestre, diretor dos animes, que é o Satoshi Kon do Millennium Actress. Não te lembra um pouquinho? Lembro. Pelo menos? Que no Millennium Actress é uma atriz que vai revivendo a sua carreira, né? Desde que ela começou como atriz. E é também um filme que trabalha com você lembrar do passado e isso afetando sua vida no hoje. E é bem o que o Memória de Ontem trouxe. O Millennium Actress de 2001 também fica a recomendação, que é um excelente filme, muito bom também. Porque eu gosto mais do Millennium Actress porque ele é mais dinâmico, assim. A direção do Satoshi Kon, ela é bem, tipo, você nota que é ele que tá dirigindo, tá ligado? Então, tipo, é bem marcante, assim, tem algumas cenas bem marcantes, então por isso que eu gosto mais. Mas, tipo, realmente lembro bastante essa questão de trazer de volta as memórias. Às vezes é interessante, às vezes a memória nem é tão clara quanto você desejaria que fosse, né? E o que eu achei legal nesse filme também, tem uma cena que eu achei muito boa, que é quando ela lembra do menininho que sentava do lado dela, que era... Sim, que, tipo, essa parte é a melhor do filme também. Que é o arco final, inclusive. O arco final. Exatamente. E é muito boa essa cena, por quê? Porque o filme inteiro mostra ela pequena, tipo, mostra como se estivessem gravando ela pequena, sabe? Mostra a cena dela pequena. Nessa parte não, é ela narrando. É uma quebra de expectativa muito boa no filme. Eu fiquei esperando, falando, quando será que vai passar essa cena? Mas não passa, é ela narrando apenas, cara. Eu achei muito interessante isso. E vocês acham que ela casou com o rapazinho lá? Ninguém sabe, mas... Não deu pra saber, né? Mas eu torci pra ele, eu gostei dele, cara. Gostei dele. Bom rapaz. Sim, então, outra coisa, apesar da introdução dele, se ele tentando roubar a mala dela, né? Sim, mas é uma brincadeirinha. Não, foi saudável. Não foi uma brincadeira, foi um engano. Porque ele perguntou quem ela era e já foi pegando a mala. Ele não esperou ela responder quem exatamente. Ele tava lá pra buscá-la. E ela que fala isso, né? Exatamente. Mas assim, eu gosto bastante dos personagens do filme. Até mesmo da vovó que fica, você tem que casar com ele, por que você não era aqui? Blá, blá, blá. Tipo, eu não gosto quem fica obrigando os outros a fazer qualquer coisa. Mas o filme é o que eu falo. O filme, pra mim, ele é muito agradável ainda de se assistir. Bem, vamos continuar então, porque o próximo filme ele foi lançado em 1992. Agora sim, a gente tá falando de um filme dirigido pelo Miyazaki. A gente vai falar de Porco Rosso, o último herói romântico, que é o filme que vai contar a história do Porco Rosso, que é um piloto de avião, que é mercenário, né? Chegam a chamar ele de mercenário no filme? Eu não lembro o nome. Caçador de recompensa. Caçador de recompensa, muito bem. Isso. Que é um porco. Exatamente, ele é um porco e ele vai trabalhar ali na região do Adriático e, bem, vai ter as aventuras ali contra os piratas e vai conhecer a Phil Piccolo, que essa, assim, é uma das minhas personagens preferidas de todos os filmes desses que a gente vai comentar. E é um filme que vai contar esse período, essa aventura do Porco Rosso, conhecendo a jovem Phil e também com a rivalidade dele com o Donald Curtis, que é um piloto. Acho que ele é americano. Né? Então, como eu falei, o Miyazaki dirige o filme, é a volta dele, e a volta dele
dele a trabalhar com o tema aviação, que ele é completamente apaixonado. E aqui no Porco Rosso ele trabalha exatamente com isso, muito bem. E vocês gostam de Porco Rosso? Eu acho que o foco é esse, cara. Pô, a animação das batalhas aéreas é um negócio fenomenal, cara, nesse filme. Pra mim, toda a cena do avião, dele pilotando, é muito bom, cara. Só o fato do protagonista ser um porco, pra mim, já é maravilhoso. Cara, é muito genial, né? É muito genial, cara. E assim, ele é o único e ninguém se importa do fato de ele ser um porco. Exatamente. Ninguém explica porquê. Foda-se, não precisa. O que a gente precisa saber dele é o seguinte: ele lutou na Primeira Guerra, o filme se passa entre guerras ali, anos 30, provavelmente, final dos anos 20. Então, e é muito legal toda essa coisa do fato dele ser um piloto, mas ter que arrumar algum modo de sobreviver, porque é o que ele sabia fazer. Então ele vai caçar piratas do ar, isso é maravilhoso. E também a mensagem do filme, que ele aborda um pouco aquela coisa do mito do herói e de uma mensagem contra a guerra e tal. Então, assim, é um filme que, puta, cara, eu vou falar assim, é um filme muito bom. Isso que é legal, ele ser, tipo, ele foi um piloto na Primeira Guerra, mas ele é totalmente contra o regime que está surgindo, né, o fascismo na Itália. Então ele fala, eu não vou lutar por vocês, cara, tanto que ele fala pro amigo dele, né, pô, não vou lutar nesse regime, vai se ferrar, não quero ser isso, eu prefiro ser um caçador de recompensa, cara. Exatamente. E tem uma cena, né, se eu posso estar viajando muito pra mim, mas tem uma cena que ele vai no cinema, que ele fala assim, é melhor ser um porco do que um fascista. Ele fala praticamente isso, É isso mesmo. Cara, eu gosto muito desse filme. O Everton comentou das cenas de aviação e de batalhas aéreas que, porra, são fantásticas, realmente, são muito bonitas. Como eu comentei, eu gosto muito do porco como personagem, do Marco Porcellino era o nome dele quando humano, né? Depois ele virou porco, ninguém sabe por quê, mas não precisa saber. Marco pagou. Eu achei Marco Porcellino em mais de um lugar, na verdade. Mas enfim, pode ser isso também. É Marco P. Vamos dizer, vamos ficar com isso. Mas pode. Eu não lembro da legenda exatamente também, se aparece uma parte do. E como eu comentei, a Phil Piccolo, que é uma jovem que. Durante o filme, o porco ele precisa reconstruir o seu avião, né? Ele teve uma batalha e tal. E ele vai com o mecânico de confiança dele lá na Itália. E a Phil é a sobrinha dele. Sobrinha. Cara, ela é uma personagem que eu acho que. Sobrinha não, é neta. Neta, isso mesmo, é neta dele. E ela ficou nos Estados Unidos um tempo e tal, depois voltou. Porque eu gosto muito dessa personagem, funciona muito bem com o porco ali naquela dupla, naquele romance também, mas é mais paternal, acho que a coisa posteriormente, né? Então não é um romance. Eu acho que começa como romance, mas depois fica mais paternal. Então, mas aí no final também meio que traz aquela ideia de romance pelo fato dela dar o beijo nele, né? Falando assim, o primeiro beijo tem que ser com a pessoa que eu gosto, sabe? Tipo, e no final o Kurtz olhando pra ele falando, sua cara mudou, tá ligado? Então, tipo, meio aquela ideia do príncipe encantado, sabe? É verdade, tem isso mesmo. E mesmo porque o porco tem um interesse amoroso, né, do filme ali, que é declarado, né, que é aquela... A Dina, que é aquela cantora, né, que tem um restaurante super grande e tal, e que as pessoas... É um hotel inteiro, cara. É o hotel inteiro dela? É o hotel inteiro dela, exatamente. O Hotel Adriano. E, cara, como eu falei, não só as tomadas aéreas, mas o filme inteiro, ele é bem legal, ele é bem dinâmico, né? Pô, totalmente diferente do filme que a gente tava comentando. Logicamente, a proposta é outra, mas é um filme do Miyazaki, né? Então, a gente vê todo o dinamismo que ele coloca na tela funcionando muito bem, numa animação sensacional. Isso é importante, né, cara? Porque você tinha essas duas marcas dentro do estúdio. Eu falo que tinha porque o Isao morreu em abril de 2018. Mas você tinha essa coisa, assim, do estúdio Ghibli ser um estúdio de animação, mas que... ele podia tratar de diversos assuntos diferentes porque os dois sabiam lidar com esses assuntos, sabe? Não era um estúdio, puta, a gente só vai fazer um filme de só drama, ou então vai fazer só uma coisa de aventura com cena de aviação. E os filmes, eles têm, por mais que tenham propostas diferentes, você consegue sentir aquele clima ali entre... Ele tem uma marca registrada, né, dos caras, né? Não só fala assim, pô, é Ghibli. Não, a gente sabe, isso é a marca do filme, pronto. Mas se você coloca os filmes lado a lado, o pessoal vai falar assim, são filmes diferentes, mas na parte da história eles são bem parecidos, assim. A forma de contar a história é muito similar. Mexe muito com sensação, né, cara? Pô, eu tenho a sensação que é um filme do Ghibli, né? Exatamente. Isso que é foda, velho. Por mais que execução e
e animação tomem caminhos diferentes, mas a essência tá ali ainda. E também eu acho que tem muita relação com que nem eu falei lá do filme da Kiki, que eles mudaram muito a característica do estúdio, como eles iam trabalhar. Eles também colocam muito nas pessoas que eles estão trazendo, né? Tem muitos caras, Mamoru Hosoda, por exemplo, e muitos diretores grandes que vão sair do Ghibli depois, que eles exigem que eles trabalhem, exigem entre aspas, né? Eles orientam e colocam eles inseridos, né? Na maneira como eles produzem os filmes. O Miyazaki dizia muito que o personagem dele funcionar, para uma cena funcionar, o animador, quando a gente pensa, pô, o dublador, ele tem que colocar, ele tem que interpretar o personagem e tal, colocar a sua emoção na voz. Mas ele falava que o animador, o dublador não, ator de voz. O ator de voz. Ah, tá, dublador é o costume. A gente tem esse costume, mas quando o filme é animado e tem a pessoa que interpreta, o primeiro é o dublador, o ator de voz. Aí depois, se vai para outros lugares, aí sim é dublado. Ele dizia que o animador, ele tem que também ter a emoção do personagem da mesma forma que o ator de voz tem que ter. Não é só ele que tem que passar a emoção. Se o animador não estiver sentindo o que aquele personagem está sentindo, ou se colocar no lugar dele na hora de fazer a animação não sai do jeito que ele quer. Isso é particularmente importante porque dá toda uma cara do filme. E a gente olha, um estúdio que tem quase vai fazer 35 anos e ele tem pouco mais de 20 filmes lançados, quer dizer, é um filme que não tá nem um pouco preocupado com produção em escala industrial. Ele tá muito mais preocupado em contar a história, em fazer arte, do que simplesmente todo ano a gente tem que lançar alguma coisa porque precisa de dinheiro. É exatamente isso. Por isso que a qualidade sempre sobressai a quantidade, principalmente aqui a gente tem vários filmes, mas a qualidade sempre é mantida. É por isso que é tão reconhecido assim, né, cara? Exatamente, sai com selo de qualidade, né? Se é do estúdio tal, a qualidade é garantida. Nesse caso, se é do Ghibli, a gente sabe que o filme tem qualidade. Bem, vamos continuar? Estamos chegando no sexto filme, isso mesmo. Em 1993, o filme que a gente vai comentar agora, ele foi dirigido pelo Tomomi Mochizuki, que é um cara que só tinha 34 anos na época. Ele foi roteirizado por duas pessoas, a Nozumo Takahashi e o Seiji Okuda. O filme se chama Eu Posso Ver o Oceano, e ele é o único filme, se eu não me engano, que foi feito diretamente pra TV do estúdio. Ele passou na Nippon TV no dia 5 de maio, e ele foi tratado pelo estúdio como foi tratado como uma espécie de treinamento pra quem tava participando do filme. Por isso que a gente tem um diretor muito novo, roteiristas novos, e ele foi feito diretamente pra TV. O filme foi meio um laboratório, né, cara? Exatamente, eles queriam trazer os novos talentos, muito da política de treinamento deles, e eles produziram esse filme pra ver se os caras estavam bons mesmo. Mais ou menos isso, vamos dizer assim. Acho que era tipo TCC, faz um filme aí que vai passar na TV japonesa, deve ser tipo a Globo do Japão, tá ligado? Vamos passar aqui no horário nobre. E o filme, ele se passa na cidade de Kochi e conta a história de dois amigos, o Yutaka e o Taku, que tem as suas vidas mudadas, né, quando vem uma aluna de Tóquio, a Hikaku, pra viver com eles ali, né, vem pro colégio deles, acaba convivendo com eles ali na cidade. E aí, vocês gostam de Eu Posso Ouvir o Oceano? Eu gostei, cara. É um filme curto, né? Uma horinha de filme. Eu achei bem legal. Achei uma historinha romântica bem legal, sabe? Me lembrou muito os filmes do Makoto Shinkai, aquela relação romântica entre os personagens que se encontram, depois se separam e se encontram de novo, sabe? É esse mesmo clima, sabe? Mas é uma animação bem legal. E é o bom que é curto, né? É uma historinha que não tem muito o que desenvolver. É aquele mundo lá aquele mundinho lá deles, e é bem curto, sabe? Em pouco tempo conta bem a história, sabe? Ainda bem que é curto, porque eu não aguentaria mais de 1h15 da Hikaku, cara. Eu tenho uma opinião parecida com você. Eu não gostei desse filme quando eu vi a primeira vez. Eu assisti de novo, continuo não gostando. Pra mim, ele tem cara de filme muito de adolescente. Então, assim, draminha de adolescente besta, parece que um episódio de Malhação e desenhado, sabe? Então, sei lá, não me agradou. E eu não gosto desse tipo de coisa, do personagem que é mimado e é muito fresco e faz as coisas e não fala, e esconde tudo. Fala, caralho, velho, fala o que tá acontecendo. Que no caso é a Hikaku. E você passa o filme inteiro assim, que mistério que ela tá escondendo? Porque ela pede dinheiro pra um, aí pede dinheiro pra outro, mas não fala o que vai fazer. Aí depois ela vai viajar, e depois some, e no fim, nada acontece feijoada. Eu acho que o meu problema com esse filme dos 7 filmes aqui é o que eu menos gosto. Pra mim não. Mas enfim, vamos chegar lá. É o que eu menos gosto, por quê? Muito pelos personagens.
eu não me senti atraído a saber o que ia acontecer. A Rikako é uma personagem bem chata, mas tudo bem, ela é a essência dela. Não tinha problema ela ser chata se a história fosse interessante, mas acho que o problema é esse, a história dela não é interessante. Não é interessante, eu não tive interesse em saber como é que ia ser a resolução daquele triângulo amoroso. O Yutaka é deixado muito de lado durante o filme, então acaba não sendo tanto um triângulo, assim, mais os dois vivendo ali, o Taku e a Rikako, e o Yutaka vendo as coisas meio de longe. Pelo menos eu senti isso. Mas a história, pra mim, é bem clara, que é o Taku e Rikako, que tipo, a Rikako gosta do Taku, o Taku, ele meio que fica na dúvida, porque o Yutaka gosta dela, mas tipo, ela nunca, não é um triângulo amoroso, porque ela nunca gostou do Yutaka, tá ligado? Não, isso é verdade, isso sim. Mas é exatamente isso que eu acho que ainda deixa mais dificultoso o filme, porque a gente sabe que ela não gosta, tal, e o outro personagem mal aparece, e o romance, entre aspas, dos dois também não é desenvolvido, porque eles não vão a lugar nenhum, grande. Não, ele vai ser, a característica do filme pra mim deixa claro que é tipo, meio que uma questão meio de, desenvolver depois e pensar assim, realmente eu perdi a oportunidade, mas vamos tentar começar alguma coisa agora, tá ligado? É o que eu entendo do final do filme, tá ligado? Sim, o final, ele mostra isso, mas eu acho que o filme não desenvolveu bem isso. O filme, pra mim, ele tentou duas coisas. Ele ou desenvolver a amizade dos dois, fala, a nossa amizade é muito forte, vai resistir às coisas que vão acontecer aqui, que acontecem na relação do Taku com a Rikako, mas também não desenvolve bem o Taku e a Rikako ficando junto posteriormente, e eu e o Taku entendendo isso. Eu acho que o filme, ele é isso, os personagens não são tão interessantes, a trama não é tão bem desenvolvida e acaba não atraindo, tipo, eu acho que eu assisti o filme inteiro porque ele é curto, porque senão não teria terminado o filme. Não sei, cara, eu tenho opiniões bem diferentes, cara, eu achei bem interessante, cara, eu gostei porque eu acho que não é uma relação que, tipo, tem que ser tão certinha assim, às vezes as coisas acontecem mesmo, tipo, não tem um desenvolvimento correto, tá ligado? Não tem, tipo, fechado todas as histórias, sabe? Que nem a vida, tá ligado? É aberta, às vezes acontece algum evento que a pessoa fica chateada e você ainda nem sabe por quê, tá ligado? Eu particularmente curti o filme, cara. Eu entendo isso, mas meu ponto é sempre, eu acho os personagens fracos, cara, mal desenvolvidos, todos eles. Basicamente isso mesmo que eu penso. Que eu entendo o que você falou, Everton, de verdade. É bem isso, mas isso é chato na vida real também. Eu não vou querer ver isso na tela. Não, então, eu também acho chato, tá ligado? Se eu vivesse essa situação, eu ia ficar muito puto, tá ligado? Mas, porra, eu acho que tipo, eu acho que funciona, tá ligado? Pra mim. E uma coisa que eu acho legal também desse filme é que eu acho o design de personagens, eu acho muito bonito desse filme, tá ligado? Eu acho os personagens bem feitos, tá ligado? Eles são bonitos bem legal, mesmo. Tá? É tão bonito que eu tava assistindo o filme na sala, a minha mãe chegou, ela viu a Rikako naquela cena final e falou assim, nossa, que menina bonita. Porque realmente ela é bonita, né? É bem feito o desenho, né? E aí você pode resumir o filme a dois adolescentes que nunca viram uma garota bonita na vida. Mais ou menos isso, né? Porque quando ela chega, nossa, meu Deus, cara. Não, e isso acontece, de fato. Não, isso foi... até aí não tem nada de estranho. Exato, mas o ponto é esse. Isso é uma coisa que acontece e você entende até aquela coisinha, do amigo e tal, não sei o que, mas o problema foi, pra mim, o andamento que deram pros personagens que, sei lá, nunca, sabe, ele parecia que ele dava um passo pra frente e dois pra trás, nunca tava, em nenhum momento ele engrenou pra mim. É um filme que não me agrada em relação aos outros, cara. Então vamos pro nosso filme final dessa primeira parte do nosso especial Estúdio Ghibli. Vamos falar do filme que foi lançado em 2006. Ele é dirigido pelo Goro Miyazaki, que é um filho do Miyazaki. Ele é dirigido e escrito pelo Goro. O nome do filme é Contos de Terra-Mar e ele é baseado na obra literária da Ursula Le Guin, que é uma autora com vários lançamentos, né, nos Estados Unidos. É uma autora prestigiada. O Miyazaki já tinha vontade de adaptar os seus livros desde 1980, só que ele só foi
conseguir sair em 2006. Foi ela não autorizou na primeira vez que o Miyazaki tentou. Posteriormente ela assistiu o Totoro, curtiu, depois levou mais um tempo em negociações até sair o filme em 2006, mas o Miyazaki não podia, o Miyazaki pai, né, o Miyazaki não podia dirigir, escrever o filme, sei lá por que motivos na época, e acabou deixando pro filho dele. E essa história, como eu falei, é baseada na obra literária da Ursula Le Guin, e ela é baseada no primeiro livro da série Conto de Terramar, que se chama O Feiticeiro de Terramar. O filme tem como protagonista qual é o nome do menino? Larry. Depois a gente descobre que é o nome real dele. Isso, exatamente. E tem o Larry e tem o Ged, que é o Arquimago. O mago, né? O Arquimago, né? Que eles chamam, então, né? Arquifeiticeiro, né? Cara. Gavião é mais da hora. Ou Gavião, né? Gavião. Eu li o filme inteiro Gavião, desculpa. Também. Mas assim, pra mim é o primeiro ponto do filme. Ele é um mega poderoso, todo mundo conhece ele. Mas por quê? Em nenhum momento do filme mostra. Honestamente, esse filme é chato demais. Pra caralho, velho. Ele é muito chato, velho. E é um Cara, esse filme, ele engana bem, porque a primeira cena, ela é muito bonita. O filme é do mar, tá ligado? Dos dragões. Porra, velho, aquela primeira cena é fantástica, com a briga dos dragões e tal. Você fala, caralho, esse filme vai ser bom, velho. Esse era o único filme do estúdio que eu nunca tinha visto na vida. E eu não vi também How do They Live, porque esse ainda não saiu. Vai sair, tá pra sair esse ano. Esse era o único que eu nunca tinha visto. Todos os outros eu já tinha visto alguma vez, pelo menos. Quando começou o dragão, eu falei, caramba, cara, que legal, vai ter batalha de dragões e etc, com uma animação. Porque esse filme já é com computadores, né? Esse filme já não é mais feito à mão. Computadorizado, vai ficar legal pra caralho, que não sei o que. E durante o filme inteiro, cadê os dragões durante o filme? Exatamente, não. Cadê os piratas durante o filme? Pra que eles serviram? Eu acho que o filme tem um ritmo muito lento. Os personagens, eles não são interessantes. Você não se apega a nenhum deles. Eu não gosto do protagonista, eu não gosto do Ged, eu não gosto da menina. Não, o Gavião eu acho legal. Tipo, eu achei ele legal, tá ligado? Mas ele é meio inútil, tá ligado? Ele só faz. Quando ele é o arquifeiticeiro. Então, quando é pra ele mostrar o poder dele, ele não mostra, tá ligado? Exatamente. Geralmente, o que seria? Porra, na batalha final do filme. Aqui a gente tem um vilão. Nossa, coisa lá do primeiro filme. Aqui a gente tem um vilão. Mal feito pra cacete, mas é um vilão. Ged, ele, pra mim, ele só mostra o poder dele em uma cena. Quando ele tá sendo procurado pelos guardas desse vilão, que enquanto ele. A câmera foca ele de frente, ele tá jovem, com o rosto dele ali jovem, né? No rosto dele. E enquanto ele vai virando, aí a cena corta, ele já tá velho. Sim. Só é a única vez que ele usa o poder dele no filme inteiro. Nossa, o que me dá raiva é no final do filme, quando o Warren libera o poder lá e vai liberar a espada, né? E vai lá lutar contra o vilão principal. E o Gavião tá lá sentado olhando assim, falando, o que será que vai acontecer, tá ligado? Exatamente. Eu acho que você não tem o poder de, sei lá, soltar uma bola de fogo no cara, velho. Sei lá, velho. Você é apresentado no filme como ele o feiticeiro mais poderoso, o mago mais poderoso daquele universo. Você encontra ali no filme elementos que poderiam... Você sabe que é de uma literatura vasta, posteriormente você vai ler e tal, você sabe que é baseado numa série de livros. Então você vê que tem pontos ali que poderiam construir uma história melhor. Mas é uma coisa que nem... comparando com os outros filmes que eu comentei do Hayao Miyazaki, que ele cria muito bem os seus universos em um filme só. Esse filme não consegue fazer isso, cara. Ele não consegue criar muito bem, você não entende muito bem aquele universo só naquele filme. Ele deixa muita ponta solta, ele só coloca as coisas ali e você acaba não ficando muito interessado, porque você tá meio perdido, na verdade, em saber o que acontece naquele universo. E não são personagens legais, cara. E mesma mensagem que o filme tenta passar, aquela coisa da ganância, da destruição do mundo, da vida eterna, busca da vida eterna e tal, de você destruir a natureza em troca de um bem pessoal e tal. Cara, mesmo isso é muito jogado, assim. Vamos fazer isso aqui porque tem que fazer, sabe? Não tem um contexto dentro do filme. Não, exatamente. E ele não cria um ápice, né? O arco final não é legal, a batalha final não é legal. Eu acho que você já tá num ponto que você já não tá tipo, puta, também tanto faz, né? Acaba logo isso aí. Cara, esse filme eu assisti ele em 3 partes, que eu não tava conseguindo. Eu não consegui assistir uma vez também. Mas se você pensar numa dupla, a Cheetah e o Pazu é muito mais interessante que a dupla desse filme. Você tá de sacanagem, cara. É isso que eu ia falar, cara. Então, exatamente. Eu digo assim, se você pensar numa dupla... Sabe o que você merece? Você podia ter copiado e feito a mesma coisa. Pelo menos funcionava. Sabe o que você tá merecendo depois dessa comparação? Você merece levar um golpe na cabeça com aquela espada que não sai da bainha do... Então eu tô de boa, porque não vai sair da bainha mesmo.
No máximo vai fazer um galo, mas não vai cortar minha cabeça. Então tá tudo certo. Nossa, outra coisa do filme também que me irrita profundamente. Ele num surto de loucura, porque ele tá com algum problema. Que não na explica. realidade, ele é esquizofrênico. Ele mata o pai dele, que é o rei, no caso, e depois ele salva a menina. E foi só eu ou a menina é ele, com cabelo comprido? É, praticamente isso, com uma mancha no rosto. Aí você pensa, tem alguma coisa aqui, talvez eles sejam irmãos que nunca se conheceram, ou tal, não sei o que, não. Passa. Ela também, ela é uma aprendiz de bruxa que, nossa, mega poderosa, não faz absolutamente nada o filme inteiro. No final, um dragão. Né? Não, eu acho engraçado na última cena que ele vai dar um abraço no dragão, velho. Eu fiquei pensando, como é que vai funcionar isso, cara? Aí depois ela vira a menina e fala, tá, beleza, então aí sim, cara. Pelo menos é melhor do que fizeram em A História Sem Fim, né, cara? Bem, já deu pra ver que esse filme não funciona tão bem. E não foi só pra gente, né? O filme ele foi muito mal recebido. No Japão ele teve até uma boa bilheteria no cinema. Também eu acho que vem muito do selo, né? De qualidade da Ghibli. Tem hora que eu falo Ghibli, tem hora que eu falo Ghibli, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Muito do selo qualidade do estúdio que levou os japoneses a assistir o filme. Mas fora do Japão, principalmente, ele teve críticas bem abaixo do normal, do padrão dos filmes do estúdio, né? E a Úrsula odiou a adaptação do livro. Ela não gostou, ela falou que o filme tomou liberdades criativas que ela vê que foram longe demais e bem diferentes do livro dela, mas ela até acha um filme bom, mas ela fala que não tem nada a ver com o livro dela. Dá pra perceber, né? Porque se você pegar a sinopse do livro, o principal é o feiticeiro, né? É o Ged, é o Gavião, é o Gavião. É o Gavião. Não é o Arryn, eles colocaram o Arryn por isso, mas enfim. Exatamente. A gente vê que o Conto de Terra-Mar tem problemas muito sérios. Mas enfim, esses foram 7 filmes da primeira parte, né, do nosso especial da Ghibli. A gente vai voltar logo pra fazer a parte 2 com os outros 7 filmes que já saíram, né, estrearam no dia 1º de março. Todos esses filmes que a gente comentou, lembrando mais uma vez, estão na Netflix disponíveis para você assistir. Vale a pena assistir. Talvez não todos, mas você, pelo podcast, vai saber quais você tem que assistir e quais filmes não, ou eu acho que vale. Eu acho que talvez. Eu acho, eu até recomendo que vejam já o primeiro pelo Contos de Terra-Mar. Já começa com o Contos de Terra-Mar, porque depois você vai falar, caramba, porque você já elimina o que não serve, ponto. Dali pra frente só melhora. E, querendo ou não, cara, você mostra também e fala assim, tá bom, agora você viu um filme de computador, agora a gente vai ver a arte de verdade. Faz todo sentido. Boa, Anderson, pode valer mesmo. Mas enfim, tem filmes aqui que a gente comentou que são essenciais pra você assistir, você gostando de animação japonesa ou não, vale muito a pena você conferir. Certo? Vamos pro bloco final? Bora! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando, onde a gente vai indicar alguma coisa, recomendar alguma coisa, criticar alguma coisa, falar alguma coisa que vem à nossa cabeça, que a gente consumiu nesses dias. Quem quer começar? Anderson, você escutou alguma coisa? Eu acho que acabou o bloco, então. Ninguém quer... Não, tô brincando, eu tenho, sim. Claro que eu tenho. Então, por favor. Deixa eu só pegar a data certinho aqui. Bom, a minha recomendação é um produto da concorrência da Netflix, que é a série Hunters, que tá no Prime Video, estreou dia 21 de fevereiro de 2020. O que é a série? A série é basicamente o Al Pacino caçando nazistas nos Estados Unidos ali em 1977. Não, só isso, quando eu vi Al Pacino caçando nazistas, eu falei, beleza, eu vou assistir isso aí. Não tem como, eu adoro ver nazistas se fudendo. Então, e a série conta a história do personagem Jonah Heidenbaum, que ele é um jovem judeu, neto, e que ele vê a avó dele sendo assassinada. E aí ele é abordado por esse personagem do Al Pacino, que leva ele meio que uma sociedade secreta assim, onde tem outras pessoas caçando nazistas. Não todos judeus, mas você tem americano, você tem asiático, você tem uma freira, todos eles caçando nazistas. Então, e é muito legal você ver background ali do que estava acontecendo, enquanto em paralelo você tem uma investigadora do FBI buscando tentando encontrar um link entre esses assassinatos que estão sendo feitos pelos caçadores. É uma série bem legal. Ela tem 10 episódios, eu já vi metade da série. De falar que ela tem um ritmo bem legal. Os episódios eles têm várias diferenças entre si. O primeiro é um episódio muito dramático mesmo para apresentar o universo. O segundo é praticamente uma comédia
escrachada. Então a série ela transita muito entre o drama e o humor ao longo dos episódios e vale sempre a recomendação. Bacana, tô a fim de ver, cara, essa série. Cara, vou te falar, eu gostei bastante, assim, não é perfeita, tem alguns probleminhas menores assim, mas não atrapalha em nada a experiência. Você não vai falar, puta que merda, eu vou largar essa série. Já é um bom entretenimento, né? E mais uma série no catálogo da Prime Video que pode fazer, porque você, tipo, tem mais coisas, né? Cada vez mais coisas grandes saindo, grandes atores e produções grandes na Prime Video, que é sempre bom de ver, né? E se você não acha que é bom ver nazista sendo morto, cara, cai fora da minha cozinha. Everton? Nada. Eu assisti filmes do Estúdio Ghibli, cara. O Everton não teve tempo de ver outra coisa que não fosse filmes do Estúdio Ghibli pra gravar o podcast. Tudo bem, tá perdoado. Eu vou continuar as animações até fazendo relação com o Estúdio Ghibli. Eu assisti na Netflix também, tá tudo relacionado, né? Uma série de curtas animadas chamado Heróis Modestos. Exatamente, o nome do filme é Heróis Modestos. Curtas do estúdio Pono, ou Ponok, que se você quiser dizer, volume 1. Que esse estúdio Ponok, ele foi fundado em 2014 pelo Yoshiaki Nishimura, e ele é um cara que trabalhou muito tempo no estúdio Ghibli. Quando o Miyazaki ele se aposentou, muitos diretores acabaram saindo e criando seus projetos próprios, e esse é um dos diretores que saiu. O estúdio Ponok já é um estúdio grande lá no Japão, eles fizeram recentemente um filme chamado Mary, a Flor da Bruxa, que foi indicado ao Oscar, e eles lançaram esse filme, né, essa coleção de 3 curtas. No Netflix você assiste os 3 de uma vez só, né? Volume 1, obviamente, vai ter. Quer dizer, a gente espera que tenha o 2 e o 3. E, cara, é bem divertido, né? São 3 histórias bem diferentes. Uma chamada Kaniki e Kanino, que são 2 irmãos ali que vivem no mundo subaquático e tal. O filme não tem diálogo, é só eles interagindo lá. O segundo chama A Vida Não Se Perderá, que vai contar a história de uma mãe com um filho que tem uma alergia a ovo. Olha isso, tem alergia a ovo. Ele vai mostrar. É mais comum do que você pensa. Exatamente. Não, tem alergia a ovo. Eu digo assim, quem vai assistir uma história que a mãe tem o filho que tem alergia a ovo? Tá. Cujo plot Entendeu? Seja esse, entendi. Exatamente, que o plot é esse. Mas, cara, é sensacional. Essa é a minha preferida, aliás. Não, pau a pau com a última. A última chama Invisível, que vai contar a história de uma pessoa invisível ali vivendo no dia a dia. Mas são 3 animações bem diferentes, com propostas bem diferentes, mas as 3 funcionam muito bem. Eu recomendo que assista, velho. É rápido, 53 minutos para as 3 animações, né? Então cada uma deve ter ali seus 20 minutos. Tem um pouco menos algumas, né? Mas enfim, vale muito a pena. Assim que você acaba, tem um especialzinho com o presidente do estúdio, né, comentando como ele produziu as animações, como ele escolheu os animadores, e cara, é bem legal, vale a pena você assistir pra você ver outra coisa que nasceu do Ghibli, né, mais animações, como o Ghibli influenciou os novos animadores, os novos estúdios que estão lançando produção original no Japão, vale a pena você assistir. Bem, então vamos terminando por aqui, essas foram nosso bloco final, né, nossas recomendações, indicações e comentários nesse episódio da primeira parte do Estúdio Ghibli. Antes de terminar, acho que fica uma coisa que eu estou esquecendo de fazer é recomendar que você siga a gente nas nossas redes sociais, @Sofaverso no Twitter, Sofaverso no Instagram. Você pode entrar no site e escutar todos os casts por lá, e também estamos em todos os agregadores que você possa imaginar. Estamos lá no Podcast Addict, Google Podcast, Deezer, Spotify e Cashbox, enfim, onde você procurar, com certeza você vai achar o Sofaverso. Comenta no site, no post no site, né? Muito bem, comentários, isso é importante, viu? Comenta no sofaverso.com.br, manda e-mail também se quiser para sugerir alguma coisa ou apontar alguma coisa, que é o podcastsofaverso@gmail.com. E também pode se comunicar com a gente nas redes sociais, Twitter, no Instagram, manda direct no Instagram, manda mensagem no Twitter, marca a gente no Twitter, a gente de alguma forma vai enxergar e vai conversar com você, certo? Certo, até porque aqui ninguém morde, né? Não, ainda bem que não. Bem, a gente se encontra no próximo... Virtualmente não. Não, ainda não criaram essa tecnologia. Domingo que vem a gente se encontra para mais um episódio do Sofaverso. Muito obrigado pela sua companhia, ouvinte, e até lá. Falou.